Bom, então, bem-vindo a todos. Então, hoje, grande prazer ter outro ex-aluno da Aplicada, aluno quadrado para toda essa iniciativa que o Cláudio sempre fez, até para agregar toda a comunidade da Aplicada. Então, é padrinho da comunidade, vamos dizer. E agora nos ajuda mais uma vez da Alemanha, levando para a gente o que está sendo feito lá a respeito do Covid, da modelagem Covid, dos testes. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante para a gente e vamos esperar que seja uma outra nova ponte que o Cláudio está ajudando a gente a fazer com o grupo dele, com ele mesmo, e possa ter mais interação justamente com a parte da biologia do FRJ, com a Renata. Tá bom, Cláudio, Uhum. muito bem-vindo. Vai lá. Obrigada. Bom, obrigado, Stefanella. Eu acho que é sempre um prazer também ver esse tipo de iniciativa que você faz. Desde a época que eu era aluno de graduação, acho que é muito interessante, muito proveitoso para os alunos e, enfim, agradeço o convite. É, eu acho que talvez seja interessante falar, como você pediu, um pouco sobre a minha trajetória, né? Bom, eu estudei no FRJ, eu fiz graduação em matemática aplicada, eu fiz mestrado em matemática aplicada, mas como é um curso que tem uma é um curso bastante livre, né? Tem uma liberdade muito grande. Eu fiz diversas coisas ao longo do curso, assim, então eu estudei bastante estatística, eu estudei coisas no que os engenheiros chamam de processamento de sinais, então eu fiz vários cursos na engenharia eletrônica também. E fiz um mestrado oficialmente na matemática aplicada, mas com co-orientador na COP, na engenharia elétrica na COP. Então, foi um mestrado lá e cá. Durante o mestrado, todo o tempo eu estive no laboratório de processamento de sinais. Eu, ao longo do mestrado, fiz diversas disciplinas na engenharia biomédica também. Enfim, eu, em algum momento da minha vida, descobri que, junto com meu ex-orientador, com César Nietzsche, eu descobri que eu gostava dessa coisa de imagens médicas, de alguma maneira usar matemática para ajudar as pessoas. Acho esse assunto fascinante e aí foi isso que eu fiz. Eu fiz um mestrado em coisas teóricas que têm implicações práticas muito profundas, vamos dizer assim. E aí, bom, agora eu estou na Alemanha. Aqui na Alemanha eu estou num emprego, na verdade. Enfim, fazer doutorado na Alemanha é uma experiência um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Um aluno, um doutorando na Alemanha não é um aluno, né? Eu sou um funcionário do Estado alemão. E e eu trabalho no grupo de... Então, assim, um trabalho que no fim do dia te dá um título, né? E eu trabalho no grupo de Data Science, na matemática, e eu trabalho no grupo de Teoria da Informação, na Engenharia Elétrica. E, ao mesmo tempo, eu aqui virei consultor da GE, né? A GE é GE Healthcare, e a GE, para quem não sabe, enfim, é uma das maiores empresas americanas e é um dos 3 grandes fabricantes de aparelhos de imageamento médico no mundo. E aí, bom, eles têm um grande centro de pesquisa aqui em Munique, onde eu vivo, no sul da Alemanha, e aí, bom, eu trabalho com eles também. Basicamente, o meu ganha-pão é fazer coisas para ressonância magnética, coisas de matemática que tem a ver com ressonância magnética. Só que, com toda essa história do Covid, enfim, o meu grupo, o meu chefe e eu, nós fomos contactados por certos pesquisadores da Áustria, e aí começamos uma investigação totalmente em paralelo nesse assunto. E aí, assim, o que eu quero tentar, uma mensagem que eu quero tentar passar um pouco é que acho que uma coisa que é muito interessante para quem tem um conhecimento quantitativo grande é que, bom, você trabalha com uma coisa, mas se você tem um conhecimento quantitativo grande, você pode migrar para outra área, justamente porque você tem músculo para isso, vamos dizer assim. Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre testagem na minha vida antes, como é que é feito um teste, mas tudo bem, a gente sentou, a gente sabe aprender coisas e com alguns colaboradores, enfim, alguns colaboradores na biologia, aqui também na Alemanha, nós, enfim, começamos a estudar esse problema e depois de um mês escrevemos um artigo sobre isso e teve alguma visibilidade e tal, e agora realmente a gente tem um projeto de pesquisa sério, a coisa ficou grande e
uma coisa que, na verdade, surgiu como um bate-papo, né? E justamente porque nós temos essa abordagem quantitativa, que é, olha, a gente não entende de um certo assunto, mas a gente sabe fazer matemática, a gente sabe fazer computação, então vamos tentar ver quais são as técnicas que estão por trás e como é que a gente modela. Então, essa é a coisa interessante da modelagem, né? Como é que a gente modela um certo fenômeno usando a matemática que a gente sabe e vamos ver o que a gente consegue fazer de novo ou de diferente. Então, foi um pouco isso que a gente fez. E claro, eu acho que, como eu disse no início, eu sempre tive essa coisa de tentar usar matemática, apesar de eu gostar de matemática pura, eu fiz diversos cursos de matemática super pura, no fim do dia eu quero dormir que eu estou fazendo alguma coisa pela humanidade. E aí, mas respeito quem pensa diferente, tá? E aí o meu ponto é, bom, já que eu gosto dessas coisas de imagem, eu acho que essa coisa do Covid vai ter um impacto muito grande também. Claro, e, enfim, tem familiares meus sofrendo, amigos meus sofrendo em diversos lugares do mundo, na verdade. E então foi uma coisa que prontamente, quando tivemos essa primeira reunião em março ainda, prontamente eu me propus a trabalhar e a ajudar e no final das contas eu acabei encabeçando esse projeto. Então eu vou tentar contar um pouquinho para vocês assim o que eu aprendi nesses últimos tempos e essa área que é fascinante, que chama testagem em grupo, que na verdade não é, ela tem um impacto, eu diria, grande em questões epidemiológicas, mas ela tem um impacto que vai muito além disso, porque testagem em grupo é uma coisa utilizada em diversos setores da indústria para testar coisas massivamente. Então acho que é um pouco disso que eu quero contar para vocês aqui hoje, entendeu? E acho que é isso. E não sei, eu não sei se eu falo mais ou se eu mostro meus está ótimo, slides. está ótimo, está ótimo. Podemos passar os slides. Podemos passar. Ok, deixa eu abrir eles aqui. Vamos ver. Ok, bom, eu preciso compartilhar minha tela, certo? Tenho autorização para compartilhar a tela? Eu deixa ver. Deixa eu ver. Ok. Bom, vocês veem a minha tela? Sim, sim, vemos. Pode. Só um segundo, eu mudei de computador e os meus atalhos não funcionam nesse computador. Viu? Deveria ser aqui para pôr a página. Deveria ser F11, mas o F11 não funciona. Ctrl L não. Acho que agora foi. Agora foi. Beleza. Tá tudo ok? Vocês estão vendo? Estão vendo a minha tela certinha? Show. Então tá bom. Então é isso. Eu quero contar um pouco para vocês o que é esse problema da testagem, né? E como é que a gente pode massificar isso, dado que, enfim, todo mundo sabe que não há recursos o suficiente se você quiser testar as pessoas massivamente. Então, deixa eu tentar contar um pouquinho para vocês o pouco que eu aprendi disso. Então, assim, eu vou mostrar algumas estatísticas, talvez umas mais atuais, outras menos atuais. Essa, por exemplo, é do dia 25 de agosto. Então, essa é a quantidade de testes que está sendo feito, né, a cada 1.000 pessoas. Bom, primeiro de tudo eu queria fazer uma propaganda, na verdade, existe esse site, Our World in Data, e eu acho um site fantástico, tem diversas informações, até onde eu sei, bastante acuradas sobre, não somente sobre Covid, então se você é uma pessoa que está interessada em dados como eu, é um site que você deve entrar e brincar com ele, ver as coisas que ele tem a oferecer. E aí, bom, é interessante... Qual é o site? Chama Our World in Data, esse que está no canto superior direito. Sim. Isso. Tá bom. E aí, enfim, eu queria falar um pouco, começar falando isso. Quantos testes estão sendo feitos, né, no mundo a cada 1.000 pessoas? Então, o país que mais faz teste no mundo é a Islândia, disparado. A Islândia tem até uma coisa interessante,
que digo isso porque o meu colega de sala ia para a Islândia semana passada, então eu posso contar um caso particular. Na Islândia, no momento, quando você chega, eles te testam no aeroporto e se alguém no avião for positivo, alguém no mesmo avião, você tem que ficar de quarentena. Você não pode sair. Então, isso tá sendo uma coisa interessante para a Islândia e que as pessoas, na verdade, que iam fazer férias na Islândia recentemente estão desistindo, porque elas falam, bom, não vou arriscar minhas férias ficar 2 semanas trancado num hotel na capital, se caso alguém no meu avião seja testado e dê positivo. Então, enfim, eles estão com uma política muito severa de testes na ilha. E, bom, e aí você vê países da América do Sul, Brasil, Peru, Equador, América Latina, em geral, México, estão todos mais, México menos um pouco, estão todos mais ou menos na mesma faixa, que eu diria que é uma faixa ainda, são poucos testes por pessoas, né? E aí, assim, nesse quadrinho aí embaixo, eu tentei ilustrar isso com um exemplo interessante, a diferença de testes que o Reino Unido fez para a Coreia do Sul. Então, se você pega todos os testes que o Reino Unido fez do início da pandemia em janeiro até o dia 11 de março, isso dá a quantidade de testes que a Coreia do Sul fez em 2 dias e meio em janeiro, no fim de janeiro. Então, enfim, por aí você vê a diferença, como certos países, né, correram na frente, estabeleceram coisas primeiro, e isso trouxe políticas públicas bem-sucedidas. E eu queria falar um pouco exatamente como é que são essas políticas de testagem no mundo, né? Vamos comparar aqui. Isso daí é o que acontecia em maio, né? Então tá aí, no dia 14 de maio, basicamente você pode dividir os países em 4 tipos, né? Bom, tem os países que você não tem informação a respeito, mas você tem os países que não tinham política de testagem, países que testavam pessoas assintomáticas, países que testavam pessoas assintomáticas e em grupos de risco, né, primeiro, ou pessoas que já estavam no hospital, depois pessoas, qualquer um assintomático, e países que fazem testes públicos amplos, né? Então, isso é o que aconteceu no mundo. Por exemplo, o Brasil estava, digamos, nesse grupo 2 aí, em maio. E aí, isso é o que está acontecendo no mundo agora. Então, esse é a política de testagem de hoje, né? Então, você vê que o Brasil já mudou para testar qualquer um com sintoma, tem muito mais países fazendo testagem publicamente, por exemplo, a África do Sul, talvez eu possa contar um pouco mais para frente, nós tivemos contato com laboratórios na África do Sul e é interessante isso que aconteceu lá, deles da noite para o dia assim, realmente resolveram implementar uma política de testagem pública ampla, qualquer um pode chegar no centro de testagem e ser testado. E aí, bom, eu queria começar, dito isso, eu queria começar falando o que aconteceu no início da pandemia, né? Então, no início da pandemia aconteceu uma coisa na Itália muito interessante. Você tem essa cidadezinha próxima a Veneza, chamada Vô, e, bom, é uma cidade bem pequena, cerca de 3 mil e poucos habitantes, e, claro, essa região de Vêneto na Itália, Lombardia e Vêneto foram 2 regiões muito afetadas. E aí, enfim, um grupo da Universidade de Florença e da Universidade de Pádua, eles basicamente resolveram fazer um procedimento de testagem massivo nessa cidade. Enfim, era um bom toy model para o que eles queriam fazer. E a ideia deles era, olha, essa doença estranha que está no ar aí tem bastante assintomático. Então, a gente precisa controlar esses assintomáticos porque são eles que estão ferrando com tudo, vamos dizer assim. E aí foi muito interessante ver que, exatamente, eles fizeram 2 rodadas de teste em 9 dias e eles em 14 dias conseguiram erradicar a doença. Então, foi realmente um porto seguro no meio do caos que estava acontecendo lá na Itália, né? E é interessante, porque em março tem um discurso, vocês podem procurar na internet, né? O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele deu esse discurso e essa é exatamente a frase que ele falou. Então, ele basicamente disse, olha, tem uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que testar, testar e testar. E para todas as pessoas que nós testarmos, nós temos que segui-las e nós temos que tratar o que deve ser tratado, né? Então, esse é o recado, é o que ficou conhecido como essa política dos 3 T's, né? E uma coisa que foi muito importante para isso foi justamente o caso desse navio no Japão.
aquele cruzeiro ficou atracado no Japão, bom, ele saiu um paper, um artigo foi escrito super importante sobre, enfim, de médicos japoneses que estavam envolvidos nesse cruzeiro, e aí eles viram justamente isso, eles viram que, olha, no momento que nós testamos as pessoas, na verdade, os casos que são positivos, porém assintomáticos, é um número enorme, é uma coisa totalmente desproporcional. Claro que algumas pessoas eram apenas pré-sintomáticas, então depois de uns dias elas apresentaram sintomas, mas ainda assim o número de assintomáticos era grande. Então esse primeiro artigo que saiu aí em, acho que fim de fevereiro, início de março, eles mostraram isso, olha, nós precisamos cuidar dos assintomáticos. Só tem uma maneira de você saber que uma pessoa é positiva se ela for assintomática, é testando, né? E com isso, bom, a gente consegue modelar melhor a evolução da epidemia, a gente consegue justamente controlar esse espalhamento dos indivíduos assintomáticos, né? E, enfim, estabelecer uma política pública que, olha, não vai... que vai conter todas essas possíveis ressurgências de uma infecção generalizada, né? Então, ok, a pergunta então que fica é como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode fazer isso de forma massiva? Mas antes de falar sobre essa pergunta, a resposta para essa pergunta é isso que eu aqui estou chamando de testagem em grupo. Eu vou explicar um pouco o que é isso, mas antes eu acho que seria bom a gente falar o que é a testagem, como é que você testa uma pessoa, né? Contra o Covid. E aí eu já queria, antes de explicar o que são essas coisas, eu já queria começar dizendo que, olha, essa coisa chamada group testing, né, testagem em grupo, ela não é nova. É uma coisa que já existe aí há 80 anos, mais ou menos. O que é novo é a aplicação da testagem em grupo no caso do Covid, né, no presente cenário. E aí, bom, é interessante ver como é que isso saiu na mídia, né? Então, por exemplo, tem dois jornais, eu cito aqui, o Times of Israel, eu estou citando o Times of Israel, enfim, é um jornal em inglês sobre Israel, porque tudo isso começou em Israel, na verdade. O primeiro artigo que saiu esse ano sobre essa testagem em grupo para a Covid é um artigo da Technion, uma universidade em Haifa, no norte de Israel, e no Rambam Hospital, que é o hospital universitário lá. E depois isso foi amplamente divulgado, por exemplo, no New York Times. Eu recomendo muito a leitura desses artigos. Em particular, o do New York Times é escrito pelo Jordan Ellenberg, que é um grande divulgador da matemática, na minha opinião, um dos melhores que tem aí no mercado. E aí esses são basicamente os 3 lugares, até onde eu sei, que realmente iniciaram em abril, março, essa coisa da testagem, né? Se você quiser saber um pouquinho mais, de forma um pouco mais técnica, é interessante ver o que saiu na Nature sobre esse problema da testagem em grupo e na SciAM, que é a Sociedade de Matemática Aplicada Industrial, né? Uma grande sociedade científica aí para matemáticos ou pessoas que trabalham ao redor da matemática. Então, o Dave Donohue, que é um dos matemáticos mais importantes, né, vivos e até onde eu sei, o matemático mais citado da história, escreveu um artigo sobre isso na Science, e na Nature também tem uma entrevista muito legal com uma das pessoas bem importantes nessa questão da testagem, então acho que vale a pena vocês lerem as reportagens menos técnicas e mais técnicas sobre isso. Ok, eu não sei se eu consigo, mostrar para vocês o vídeo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu acho que eu não consigo mostrar. Tem um vídeo aqui. Bom, eu posso mostrar depois, mas de qualquer maneira eu posso deixar os slides disponíveis no site. Basicamente, eu queria mostrar como é que é um teste para a Covid, que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu voltei da China no passado. Eu voltei da China seriamente doente. Se você compartilha toda a sua tela e você joga no YouTube, não sei onde, ele vai... Não, mas o problema é que o vídeo ele tá dentro do PDF. Sim. Então ele tá... É uma coisa que eu geralmente clico no PDF, é um PDF dinâmico, ele abre o vídeo. Sim. Mas tudo bem, eu posso compartilhar. Depois tem um videozinho só mostrando como é que é essa coisa das pessoas enfiarem um cotonete lá dentro do seu nariz, para quem nunca viu isso na vida.
E, de fato, eu fiz esse tipo de teste porque eu voltei muito doente da China no ano passado e meus colegas alemães aqui brincam que eu fui paciente zero, porque eu voltei da China em novembro e eu estava com todos os sintomas de Covid. E eu fui, na época as pessoas não discutiam o que era Covid, isso era novembro, e eu fui para no hospital aqui, fiz testes para influenza A, B e C e não deu nada. E os médicos falaram, ó, tudo bem, você está com nível de oxigenação baixo, você fica em observação, a gente dá remédio para febre e depois a gente vê o que acontece. Né? Mas foi exatamente o mesmo tipo de teste que eu fiz. Bom, e aí o que acontece? Outra coisa que a gente pode ver é o que o ECDC, né, que é exatamente o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, diz sobre essa tal testagem em grupo. E aí, se você lê como é que são os protocolos de testagens do ECDC, está escrito lá. Isso fui eu que retirei do site deles, exatamente a frase que está lá. Ele diz, olha, fazer essa coisa da testagem é extremamente interessante, nós fortemente recomendamos isso, principalmente se você quiser fazer um estudo epidemiológico ou se você quiser testar massivamente pacientes assintomáticos, pacientes com sintomas leves, dado que, enfim, mesmo países ricos, mesmo países com muita estrutura, no auge da pandemia tiveram problemas para realizar essa testagem. Eu vi isso de perto aqui na Alemanha. E então eles estabeleceram esse protocolo dizendo, olha, isso pode ser feito, façam, por favor, laboratórios europeus façam isso. Ok, então vamos falar um pouco sobre o teste. Bom, primeira coisa que eu preciso falar aqui é, eu sou matemático, eu faço matemática, então eu posso estar falando asneiras assim absurdas e os biólogos, por favor, que me corrijam depois. Mas, bom, dado toda a literatura que eu li sobre Covid, eu diria que basicamente você tem 4 coisas que você pode fazer. Né? Você pode fazer um teste molecular, um teste de reação de polimerase, você pode fazer um teste sorológico, você pode fazer um teste de antígeno, ou que, por exemplo, foi feito na China, em alguns hospitais, as pessoas tentaram correlacionar o que acontecia nos pulmões e através de tomografia computadorizada com certas coisas bem específicas que estavam acontecendo nos pulmões, tentavam relacionar isso com o Covid para usar isso como diagnóstico, dado que, enfim, dado que os testes estavam faltando na época. E assim, dessas 4 coisas que você pode fazer, a primeira é o que nós chamamos, né, do padrão ouro, é a que os virologistas têm mais certeza que se aquilo der positivo é positivo e se aquilo der negativo é realmente negativo. Então vamos tentar discutir rapidamente o que é isso. Então beleza, você precisa de 2 máquinas para fazer esse teste, tá? Essas são todas as coisas que eu olhei na internet, quanto essas coisas custam, né? E novamente, me corrijam se eu estiver errado, se eu estou vendo preços exagerados, mas basicamente você precisa, falando em bom português, você precisa de uma máquina que mistura coisas e de uma máquina que acende coisas, né? A máquina que mistura coisas, ela vai pegar as amostras do cotonete que colocaram lá na sua garganta ou no seu nariz e ela vai misturar isso com certos reagentes, ela vai preparar o que depois vai entrar na máquina, né, de PCR. E o que vai ser feito dentro dessa máquina? Bom, basicamente o que você tem que fazer é justamente, você tem que pegar esse RNA do vírus, você tem que transformar em um DNA e você tem que amplificar esse material genético. E aí você faz isso por diversos ciclos, até que alguma coisa começa a brilhar na tela, né? Exatamente, uma coisa fluorescente aparece e esse brilho fluorescente, ele indica a presença ou não de certos genes ligados ao vírus. Né? Então, existem diversos protocolos feitos ao redor do mundo. Existe um protocolo alemão, existe um protocolo americano, existe um protocolo de Hong Kong, para dizer, olha, estamos olhando para esse gene específico ligado ao vírus e quando isso acontece, dentro de um certo número de ciclos, a gente vai dizer que a pessoa está positiva. Ok? E, bom, essas são as coisinhas, né, as placas onde você coloca as suas amostras, né? São essas placas que você insere nessa máquina aqui da esquerda e prepara o seu material para o teste ser feito. Mas, novamente, sou matemático, não tenho certeza sobre nada do que eu estou falando. Vamos entrar na parte onde eu tenho certeza sobre o que eu estou falando. Então, ok. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer isso massivamente, porque a gente não tem recursos para testar todo mundo. E o que é fazer isso massivamente? É justamente a gente pegar amostras de diversas pessoas e misturar.
de alguma maneira esperta, que a gente consiga, usando um único teste, um único kit de testagem, testar diversas pessoas ao mesmo tempo. E essas amostras, elas não necessariamente precisam vir do cotonete. Elas podem vir de urina, elas podem vir de sangue, quando nós queremos testar outras doenças. Então, por exemplo, essa coisa da testagem em grupo, em diversos países é um protocolo padrão quando você doa sangue. Né? Quando as pessoas doam sangue, você precisa descobrir, sei lá, se tem hepatite ali, se tem algumas doenças, e isso não é feito amostra a amostra. Então, existem certas misturas que são feitas nessas amostras de sangue para fazer esse procedimento de testagem. Isso é algo padrão hoje em dia para a Cruz Vermelha, por exemplo. Exatamente, testar doenças sexualmente transmissíveis. E, na verdade, as aplicações da testagem em grupo, elas vão muito além, né, da coisa epidemiológica, da coisa virológica. Então, por exemplo, isso é amplamente utilizado na indústria de eletrônicos para testar componentes, testar circuitos eletrônicos, em redes de telecomunicações, para testar quais antenas, quais receptores estão falhando. Você não tem recurso suficiente para testar um por um, você tem uma coisa muito massiva e você agrupa as coisas de uma maneira esperta para ali tentar descobrir, usando poucos testes, tentar descobrir onde está a sua falha. Achar vírus de computador numa rede de computador grande, certos procedimentos de testagem em grupo, a ideia abstrata de testagem em grupo também é utilizada. Né? E eu coloquei essa referência que o Departamento de Patologia enviou uma carta, eu li essa carta, uma carta que eles enviaram para o JAMA, né? Que eu diria uma das 3 grandes revistas da medicina. Eu diria que, enfim, os médicos ficam bem felizes quando eles publicam um paper nessa revista. Assim, para vocês terem ideia, essa revista, ela tem, o fator de impacto dela é mais do que o dobro do fator de impacto da Nature. Então é uma revista importante, eu diria. E essa foi a mensagem que eles enviaram para o JAMA na época que essa questão, essa discussão da testagem em grupo começou, e de fato Stanford foi uma universidade que esteve à frente dessa coisa da testagem em grupo também. Ok, então, de novo, o objetivo da testagem em grupo é você, usando um único teste, tirar leite de pedra, né? Ou seja, inferir a maior quantidade de informação possível sobre as suas amostras, sobre os seus indivíduos. E como é que isso começou? Isso começou, na verdade, no departamento de economia. E isso é bastante interessante. Então, a gente tem esse professor importante de economia política em Harvard, o Dorfman, e ele, em 43, escreveu um artigo lindíssimo chamado exatamente The Detection of Defective Members of Large Populations. E a ideia era o seguinte, a ideia é que, bom, os soldados americanos, alguns deles apresentavam sífilis. E os soldados precisavam, isso era durante a Segunda Guerra, e eles precisavam ser testados contra a sífilis. Só que a taxa de infecção da sífilis era de mais ou menos 1%. E o teste para sífilis, ele era um teste de sangue, é um teste que foi desenvolvido por um alemão, chama teste de Wassermann, só que era um teste muito caro. Então, enfim, é um pouco difícil você comprar muitos testes, um teste que é bastante caro, testar 100 pessoas e a cada 100 pessoas você vai ter uma positiva, sabe? E aí o Dorfman, ele escreveu um artigo super pequeno, dando a seguinte ideia: não, na verdade a gente mistura as amostras de sangue. Então, em vez de a gente testar 100, a gente testa 50 e 50. Se só tiver uma pessoa positiva, isso quer dizer que 50 dela, a mistura que tiver as 50 negativas, todo mundo ali vai dar negativo. Então a gente elimina aquela amostra. Então essa foi a ideia dele. Olha, vamos misturar as pessoas, né? As amostras. Se o grupo der negativo, isso quer dizer que todos os indivíduos ali são declarados negativos. Se o grupo der positivo, isso quer dizer que tem um indivíduo ali dentro, pelo menos, que é positivo, né? Bom, qual é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem é que existe uma coisa chamada efeito de diluição. O que é o efeito de diluição? Bom, eu testar uma amostra é muito diferente de eu pegar 1000 amostras, 10.000 amostras, misturar e testar elas todas juntas, né? Porque se eu tiver 10.000 amostras e uma só é positiva, eu estou pegando aquele material ali positivo e estou diluindo pra caramba. Então, fica muito mais difícil eu descobrir
se de fato aquela amostra, se aquele pool de amostras é positivo ou não, porque a coisa está muito diluída. E, enfim, isso na época não foi levado em consideração. Levou ainda uns 20 anos para as pessoas começarem a discutir, fazer modelos matemáticos como entender essa diluição de forma precisa. Mas, supondo, como tudo na matemática, né, vamos fazer um modelo simples. Né? A modelagem a gente começa assim, é um passo atrás do outro. Então, supondo que não há efeitos de diluição e que tanto faz eu testar 1 quanto eu testar 1000, é isso aí, o princípio é esse. Se o grupo deu negativo, todo mundo ali é declarado negativo, o grupo deu positivo, pelo menos um indivíduo é positivo. Né? Então essa é a ideia. Imagina aí que você tem 8 indivíduos e um deles é positivo. Está ali a gotinha de sangue vermelha. Né? Então a gente divide em 2 grupos de 4 e a gente testa. Um grupo vai dar positivo, um grupo vai dar negativo. O grupo que dá positivo, a gente continua testando. A gente divide de novo e de novo e de novo. Né? E isso, por exemplo, ilustra para a gente de forma extremamente simples que, olha, uma coisa que eu deveria ter 8 testes, porque é o que aconteceria se eu fosse testar os indivíduos 1 a 1, eu vou fazer 6 testes só, né? Qual é o problema dessa figura aí? Não, bom, antes eu falei do problema da diluição, mas essa figura tem um outro problema. Essa figura tem um problema que esse tipo de testagem que eu estou apresentando aí, ele é adaptativo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu preciso esperar o resultado do teste para fazer a etapa seguinte de teste, para fazer o próximo nível. E em certas situações você não pode esperar. Né? No meio de uma pandemia generalizada em que uma certa região está numa situação muito difícil, você não pode esperar para testar as pessoas 4 vezes. Isso é um problema. O outro problema é, será que você tem amostra o suficiente das pessoas para testar elas várias vezes? Né? Isso também é um outro problema. Então, enfim, eu estou colocando problemas aqui para vocês pensarem. Vocês, como alunos, o que você faria para resolver esse problema? Como é que você faria uma modelagem dessas coisas? São questões importantes na testagem. Ok, então, deixa eu tentar mostrar assim, um pouco da matemática básica disso, né? Então, a gente coloca umas letras aí para expressar, né, os atributos de interesse. Então, beleza, a gente diz que a população que a gente quer testar são N indivíduos, cada grupo que eu vou misturar ali tem K indivíduos, e eu suponho, num primeiro momento, que eu tenho P indivíduos infectados. E, na verdade, ainda mais, que a probabilidade de cada indivíduo ser infectado é dado por P. E aí, de novo, vem essa questão da modelagem. O primeiro passo da minha modelagem, eu suponho que isso é independente. Eu suponho que, olha, cada indivíduo ele pode ser infectado com probabilidade P de forma independente. A gente sabe claramente que essa probabilidade, que essa hipótese, ela é falsa. Porque se você é uma pessoa que trabalha num hospital, é muito mais provável que você contrai a doença do que se você é um cara que trabalha de casa na frente do computador o dia inteiro e não sai na rua nem para ir no mercado durante a pandemia, né? Então, isso exige um pouco mais de trabalho, mas no primeiro momento é isso que a gente supõe, né? E, ok, então é isso que a gente tem. A gente tem, olha, a probabilidade de um indivíduo não ser infectado, então é 1 menos P. E aí, num grupo de K indivíduos, a probabilidade de nenhum deles ser infectado é 1 menos P elevado a K. E aí a probabilidade de ao menos um indivíduo no grupo ser infectado é 1 menos isso, certo? É 1 menos P elevado a K. Ok. E exatamente o que eu falei. A gente, no primeiro momento, assume que tudo isso é independente para entender o que está acontecendo. Né? Matemática, a gente entende coisas simples primeiro e depois a gente incrementa o nosso modelo. Mas é óbvio que isso não funciona. Né? É óbvio que isso não é 100% verdade. E aí eu queria mostrar para vocês assim, o que são na literatura de testagem em grupo, o que são as coisas importantes. Né? O que são, antes eu falei o que eram as variáveis importantes, assim, os nomes chaves na literatura. Então, assim, a primeira coisa é o número de estágios, né, que a gente tem num teste. Como eu falei, aquela coisa em cascata, né? Quantas vezes eu tenho que esperar um resultado para testar novamente. E aí, tipicamente, para todos os procedimentos de testagem razoável, K é igual a 2 ou 3 no máximo. Para diversas doenças, para diversos protocolos onde isso é utilizado. Porque, enfim, você não quer fazer mais do que 3 níveis de testes, né?
A divisibilidade diz exatamente quantos testes você pode fazer em cada amostra. Então, quantas vezes eu posso pegar a minha amostra, quebrar em pequenas amostras e testar, utilizar essas pequenas amostras em testes diferentes, né? K, novamente, é o número de amostras num certo pool, num certo grupo. E aí tem duas coisas muito importantes, que é a sensitividade e a especificidade de um teste. A sensitividade e a especificidade de um teste, elas estão ligadas a essa coisa que a gente ouve o tempo todo, que é a taxa de falso positivo e a taxa de falso negativo. Então, é justamente o que está escrito aí. É a probabilidade de uma amostra positiva ser dada como positiva e a probabilidade de uma amostra negativa ser dada como negativa, né? E aí, do ponto de vista matemático, né, qual é o objetivo da testagem em grupo? Qual é a sua função objetivo? Né? O que você quer fazer? Você quer minimizar o número esperado de testes por indivíduo. Então, se você fizer uma testagem individual, o número esperado de testes por indivíduo é 1. Mas seria muito legal que você tivesse um método que o número esperado de testes por indivíduo fosse 0,5, por exemplo, né? Isso quer dizer que a sua eficiência é muito grande. Então, o objetivo final da testagem em grupo, dessa área, é o quê? É achar qual é a melhor configuração, ou seja, como eu divido as pessoas, como eu monto os grupos, quantos estágios de teste eu faço, como eu misturo as amostras, de forma que eu não tenha problemas com a sensitividade, não tenha problemas com a especificidade, tenha um tamanho de grupo razoável, tenha uma divisibilidade do teste razoável e consiga diminuir, consiga minimizar o número esperado de testes por indivíduo. Ok? Bom, e aí para ilustrar tudo isso, eu tenho o seguinte exemplo. Imagina uma situação em que metade das pessoas está infectada. Então, a taxa de infecção é 50%. Tá aí, eu tenho 8 pessoas, 4 infectadas. Se eu fizer aquela mesma estratégia que eu fiz antes, de você ir quebrando e quebrando e quebrando para encontrar as pessoas infectadas, e você, enfim, montar esses grupos ao acaso, você vê que, opa, na verdade eu vou precisar de mais testes do que o número de indivíduos, né, que eu tinha. Eu preciso de 15 testes e não 8, né? Então, a primeira lição da testagem em grupo é que a maneira como você faz testagem em grupo depende da sua prevalência, depende da sua, que eu vou usar aqui como sinônimo de taxa de infecção, apesar de muitos pesquisadores não usarem essas duas coisas como sinônimo. Então, depende da sua taxa de infecção. Se metade da população está infectada, tentem pensar nisso como um exercício. Tipo, não importa como você monte o seu grupo, com alta probabilidade aquele grupo vai dar positivo, já que tem muita gente positiva. Então você precisa testar de novo e de novo e de novo até isolar aquele indivíduo. Então a testagem em grupo é uma coisa que ela funciona até uma certa taxa de infecção, que é importante a gente entender. E para taxas de infecção, para prevalências diferentes, a gente precisa montar estratégias diferentes. Então, a prevalência ela tem um papel fundamental nessa escolha, né? Bom, como é que tudo começou? Tudo começou com esse trabalho que como eu falei, desse grupo na Technion, em Israel, e esse foi o primeiro trabalho realmente que saiu, é um trabalho altamente citado agora, ele foi publicado nessa revista Clinical Infectious Disease. E basicamente, enfim, eles são experimentalistas, as pessoas que estão nesse grupo, eles são médicos, são virologistas, são patologistas clínicos. Eles determinaram experimentalmente qual era a boa, né? Tipo, qual é a boa para fazer testagem em grupo pro COVID. E eles determinaram o seguinte, que olha, assim, o que eles queriam nesse trabalho era entender essa questão da diluição, por exemplo. Né? Então, eu vou diluindo amostras ali até o momento que eu não consigo enxergar mais. E basicamente a mensagem desse trabalho foi o seguinte, que olha, até 32 amostras a gente consegue colocar no mesmo grupo. Né? Então, 32 é ok. Né? 16 você está sendo bastante conservador e com 16 você consegue brincar bem, mas até 32 é ok. 64 amostras em algumas situações já não está ok. Você já vai começar a ver falsos positivos, falsos negativos. E aí, como é que eu comecei a trabalhar com isso? No início de março,
O meu grupo, enfim, aqui em Munique, na Alemanha, com colaboradores que nós temos em Viena, na Áustria, nós entramos em contato com essas pessoas em Israel e falamos diretamente com eles e foi interessante a troca de experiência e eles disseram justamente isso. Olha, não, a gente está fazendo testes extensivos, né, desde o fim de janeiro e, de fato, você pode fazer a testagem em grupo usando até, digamos, 32 amostras no mesmo grupo. Agora é com vocês, matemáticos, né? Nós somos médicos, nós somos biólogos. Agora é com vocês fazer uma modelagem que diga como tirar leite de pedra da forma ótima, né? Como fazer isso da maneira mais eficiente possível. E foi aí que a gente entrou. Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a trabalhar porque essa área de testagem em grupo, ela matematicamente falando, ela tem tudo a ver com o que eu faço da vida, que é uma coisa chamada Compressive Sensing, e que é basicamente uma área da teoria da informação que diz o quanto de informação você consegue tirar de um certo processo de amostragem. Por exemplo, o quanto que você consegue comprimir uma fotografia. Por exemplo, no meu caso, o quanto que você consegue comprimir uma imagem de ressonância magnética. Então, as técnicas matemáticas por trás, elas estão bastante conectadas a essa coisa da testagem em grupo, que é o quanto que você consegue comprimir amostras de maneira a ainda extrair uma informação útil desse teste. É mais ou menos por aí. E aí, claro, nós vimos, depois de 2 semanas discutindo esse assunto, nós vimos que, na verdade, existe um mundo de coisas. Esse assunto é um assunto enorme, tem diversas contribuições, como eu falei. O assunto começou em 1943, de lá para cá, diversas mentes brilhantes deram contribuições excelentes. Então, a gente viu que, opa, nós, na verdade, não sei se a gente tem muito o que fazer aqui. Talvez o que seja interessante, foi o que nós discutimos na época, é tentar conectar os dois mundos. Porque o que eu via? Eu comecei a ler diversos trabalhos de medicina sobre isso, de virologistas, e diversos trabalhos de matemáticos, de cientistas da computação, de engenheiros elétricos. E eu vi que os trabalhos teóricos eram brilhantes do ponto de vista quantitativo e usavam hipóteses absurdas do ponto de vista do mundo real. E os trabalhos que eram pé no chão, dos virologistas, patologistas, trabalhando com isso, óbvio, seguiam todos os protocolos razoáveis, as pessoas estão acostumadas a fazer esse tipo de testagem em laboratório, porém eram métodos muito simples. Quando eles vinham e propunham qualquer procedimento de testagem, eram coisas que, do ponto de vista matemático, eram muito simples. São coisas que poderiam ser otimizadas, né, amplamente, vamos dizer assim. Então, foi isso que a gente fez. Então, a gente começou a estudar esse assunto, né? E aí eu descobri várias coisas super interessantes. A primeira coisa que eu queria falar é isso. Tem o Teorema de Ungar, né, que é um teorema de 1960. O Ungar, veja bem, isso é um teorema totalmente teórico. Então, assim, você só usando o seu modelo de testagem, você consegue determinar quando que a testagem em grupo faz sentido. Então, de novo, né, se a gente chamar de EP o número esperado de testes por indivíduo, lembra aquilo que eu falei, esse número vai ser 1 quando justamente eu tiver testagem individual, né? O que o Ungar provou? Ele falou, olha, se a taxa de prevalência ela é maior do que 38%, bom, se você pegar esse primeiro número aí, 1,5 vezes 3 menos raiz de 5, isso é aproximadamente 0,38. Então, se a taxa de prevalência ela é maior do que 38%, não tem nada que você possa fazer. Nenhum protocolo de testagem em grupo funciona. Né? E isso é lindo, porque isso é um teorema matemático, uma coisa que vem da cabeça de alguém e essa pessoa diz, olha, não interessa você, virologista, o que você pensa. Eu estou te provando, tá aqui é um paper curto, porém lindo, né, dizendo que, olha, não faz sentido. E não faz sentido justamente por aquilo que eu falei antes, que não importa a maneira que você misture as amostras, você sempre vai ter que testar várias vezes, porque se a taxa de prevalência for muito grande, lembra aquele exemplo que eu dei antes com 50%? Se a taxa de prevalência for muito alta, os grupos vão ser sempre positivos. Então, você vai sempre precisar testar de novo, de novo, de novo. Tá? Bom, e só para
comentar uma coisa que eu acabei não comentando no início, o famoso teste de Dorfman. Bom, eu vou comentar depois de novo, mas o teste que o Dorfman propôs lá nos anos 40 era um teste de 2 estágios. Era basicamente, você divide as pessoas em certos grupos, testa o grupo. Os grupos que derem positivo, você testa todas as pessoas desse grupo individualmente. Ok? Esse é o teste de Dorfman. Ok, voltando aqui para o resultado, fica aí a pergunta, né? E aí, esse é o caso, né, para o Covid? A taxa de prevalência é menor do que 38%, e aí a gente entra numa outra área da modelagem que não tenho tempo de falar aqui, mas, enfim, tem outras pessoas nesse curso que a Stefanella está organizando que estão falando disso, tem muito mais conhecimento do que eu para falar a respeito, que é justamente como é que você usa esses modelos compartimentais e entende como é que é essa questão da prevalência, né? E como é que você estima essa prevalência. Isso é um problema estatístico difícil, né? Como é que você estima isso de maneira acurada? E aí, repara que é uma coisa assim, é um pouco o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Porque quanto mais gente você testar, melhor, assim, óbvio que num cenário ideal você saberia a prevalência se você testasse todas as pessoas. Você testou todo mundo, você pega o número de infectados, divide pela população total, acabou, essa é a sua prevalência. Você não tem como fazer isso, você tem que estimar essa coisa usando estatística, né? E aí, então, uma coisa do cachorro correndo atrás do próprio rabo, por quê? Porque quanto mais gente você testar, melhor você sabe a sua prevalência. Por outro lado, quanto melhor você sabe a sua prevalência, melhor você pode determinar mais você pode otimizar os seus protocolos de teste com essa coisa da testagem em grupo. Porque lembra que eu falei, isso que tem que estar na cabeça de vocês o tempo todo, que a testagem em grupo depende da prevalência. Para prevalências muito diferentes, a testagem em grupo vai ser muito diferente, né? E, bom, todas as estimativas estatísticas que existem sobre o Covid é que, sim, a taxa de prevalência, na verdade, ela é bem menor do que 38%. Então, boa notícia, fazer a testagem em grupo faz sentido. Eu tenho como ter ganhos nisso. Não é só a testagem individual, não vai ser a testagem individual que vai ser ótima, né? Ok. Bom, eu talvez não tenha ficado claro no meu slide anterior, mas se você olhar nesse primeiro teorema aí do Ungar, eu chamei de EP de M. O que é M? M eu estou chamando o meu protocolo de testagem, tá? Que eu ainda não disse para vocês qual é. Eu estou dizendo assim, ó, suponha que Deus deu para você um certo jeito de testar as pessoas, né? E aí o EP de M é o número esperado de testes por indivíduo para esse protocolo de testagem, tá? E aí, claro, como eu falei, isso é uma área que tem 80 anos e as pessoas criaram toda uma matemática em cima disso. Então, tem diversos trabalhos ligados principalmente à combinatória, e por um lado, e à probabilidade e estatística pelo outro, que, enfim, fizeram toda uma teoria gigante. Então, por exemplo, nos anos 80, no fim dos anos 80, esses dois chineses provaram um resultado muito interessante, que, olha, imagina que você pega o melhor teste possível, né? O melhor teste possível, ou seja, eu pego o mínimo, né, no número esperado de testes por indivíduo entre todos os meus procedimentos de testagem. Esse número ele é crescente em P, né? É uma coisa monótona, né? Isso é uma coisa que não estava claro até então. Tipo, será que quanto maior for a minha taxa de prevalência entre 0 e 38%, mais testes por indivíduo eu preciso? E o que é interessante é que para certos protocolos de testagem isso não é verdade, esses números oscilam. Você aumenta a prevalência um pouco, você tem ganhos na testagem em grupo, você depois aumenta mais um pouco, você tem perdas, mas é o que eles provaram aqui, olha, no caso do teste ótimo, isso é verdade. E é um teorema bastante difícil, na verdade, de ser provado, né? Ok, então esses são dois resultados teóricos importantes na área. Mas eu diria que o resultado teórico mais importante e é justamente isso que, digamos, eu faço da vida, como eu falei para vocês, eu estou num departamento de Data Science por um lado, mas eu estou num departamento de Teoria da Informação por outro. O que as pessoas de Teoria da Informação fazem? Elas tentam entender qual é o máximo de informação que uma certa coisa é capaz de transmitir. Então, se eu estou aqui falando com vocês através do Zoom, né, eu estou usando um canal de comunicação com vocês, qual é o máximo de informação que esse canal suporta, né? Só que a noção de informação é bastante abstrata. E uma das coisas que eu posso tentar enxergar, né, tentar pensar a respeito, é qual é a informação que um teste me dá.
E aí, bom, esses dois pesquisadores, o Sobel e a Grow, que trabalhavam nos laboratórios Bell, da AT&T, eles nos anos 50 e 60 publicaram alguns papers lindos. Eu acho que esse trabalho de 59 deles, eu acho que um dos trabalhos mais bonitos que eu já li de matemática, e eles estabeleceram uma conexão com trabalhos clássicos da teoria da informação, com o trabalho do Shannon, que é o pai da teoria da informação, dizendo que, olha, a gente consegue dizer qual é o máximo do leite que a gente consegue tirar da pedra, entendeu? Então, o número de testes esperado por indivíduo de qualquer método M, ele tem que ser no mínimo esse valor aí, onde P é a sua prevalência. Então, beleza. Então, sei lá, se você sabe que no Rio de Janeiro a prevalência do Covid é 0,1, você coloca 0,1 aí no valor de P, calcula esse número aí e você sabe qual é o número mínimo de testes que você tem, tá? Claro, isso supondo que a especificidade e a sensitividade são iguais a 1, ou seja, esses testes são perfeitos. De novo, isso é um teorema matemático, isso é uma idealização. Você supõe que esse teste, o positivo está sempre positivo, o negativo está sempre negativo. Quando isso não é verdade, o buraco é bem mais embaixo com esse teorema. Tá? Mas aí, de novo, a gente pode ter uma ideia de qual o número mínimo de teste que você pode fazer, seja lá qual for o seu método. E esse teorema e todas as coisas ao redor dele foram aperfeiçoadas diversas vezes. Então, aqui eu só coloquei alguns nomes. Eu posso depois mandar para a professora Stefanella, ela pode mandar para vocês os artigos correspondentes, assim, para mostrar que isso, a testagem em grupo, como qualquer outra coisa na ciência, é uma coisa em evolução. Assim. Começou lá nos anos 40, tem contribuições nos anos 50, 60, e esses caras aí continuam contribuindo, né? E aí eu vou tentar, talvez, hoje chegar no que está acontecendo agora, né? Em termos da testagem em grupo. E uma das coisas que esses caras fizeram, esses nomes que eu coloquei aí, é o seguinte, é melhorar essa cota. Então, é colocar uma cota ainda melhor. Mas qual é o problema? O problema é que todos os teoremas que eles provaram, essa cota ela não é uniforme. Ou seja, ela não funciona para todos os valores de P. Os teoremas, eles sempre começam com tipo, imagina que P satisfaça tal e tal coisa, que P está entre tal e tal número. Então, o número mínimo de testes é dado por tal. Né? E esse teorema original do Sobel e Grow é diferente, para qualquer P. Então, para qualquer prevalência que você me der, o número mínimo de testes é dado por isso. Né? E é um problema em aberto teórico muito importante na matemática relativa a isso, que é estabelecer uma cota melhor que essa, que seja uniforme em P. Isso é considerado um problema bastante difícil. Tá? Então, aqui eu dou 3 exemplos. Né? Lembra que antes eu chamei os meus procedimentos de testagem de M. Né? Agora, M eu vou dar nome aos bois. Então, M vai ser ou D2, ou D3, ou A2. Então, eu tenho 3 procedimentos de testagem, que eu vou explicar o que eles são, e eu tenho a cota teórica. Aí você pode me perguntar o seguinte, pô, peraí, Cláudia, no slide anterior, a tua cota teórica, ela era uma cota inferior. Né? Olha aqui, ela é uma cota inferior. E agora no slide você está mostrando nesse gráfico uma cota superior. Mas na verdade o que eu estou fazendo nesse slide é só mostrando o inverso da cota, tá? Então é por isso que eu estou mostrando a cota. E aí o que eu olho no teste é justamente os indivíduos testados por teste em função da taxa de infecção. Ok? E aí o que eu estou querendo mostrar? Estou querendo mostrar que, olha, existem, por exemplo, 3 protocolos de testagem. Eu estou exemplificando eles aqui, e essa é a diferença entre eles e o que a teoria prevê. Né? Idealmente, eu gostaria de desenvolver um método de testagem que ficasse muito próximo dessa curva roxa. Né? E, de fato, para certos casos, enfim, diversos matemáticos, cientistas da computação, engenheiros eletrônicos conseguiram obter esses procedimentos de testagem melhor. Mas eu quero tentar, né, dado que isso é uma aula básica sobre o assunto, eu quero tentar exemplificar o que são esses procedimentos D2, D3 e A2. E, de qualquer maneira, um outro problema em aberto, aí para quem se interessa sobre a matemática desse assunto, um outro problema em aberto é justamente você determinar um procedimento de testagem ótimo. Ou seja, um procedimento de testagem que, quando eu ploto o gráfico dele aí, ele dá exatamente essa curva roxa. Isso está totalmente em aberto. Tá?
Então, beleza. Então, vamos tentar entender o que são esses métodos D2, D3 e A2, né? Bom, tem 4 nomes que eu preciso citar a respeito. Como eu falei, o primeiro nome é o Dorfman, e aí tem esses 3 nomes depois, Sobel, Groh e Sterret, né, respectivamente nesses anos. Eles pensaram no seguinte procedimento de testagem. Olha, imagina aí que eu tenho 100 indivíduos e eu tenho 2 que estão infectados. São as 2 bolinhas vermelhas aí, né? Então, eu gostaria de testar esses indivíduos. Como é que eu poderia fazer a testagem em grupo? Eu poderia justamente testar linha a linha, ou seja, quando eu falo testar linha a linha, é pegar as amostras dos indivíduos das linhas, misturar, testar cada linha, né? E as linhas que derem positivo, eu testo os indivíduos individualmente. Então, justamente, essas bolinhas pretas agora, elas representam a testagem individual, né? E então, tá aí. É um diagrama, de novo, de como o procedimento D2 funciona. Ele é um procedimento D em homenagem ao Dorfman, e ele é um procedimento hierárquico com 2 estágios. Eu pego os indivíduos, quebro em grupos, testo os grupos. Cada grupo que der positivo, eu testo eles individualmente. Ok? Só que, bom, tem 2 coisas que podem acontecer com isso, né? A primeira coisa é o seguinte, a primeira coisa é, bom, o que o Sobel e o Groh repararam é que, olha, se você, imagina que você testa, um certo grupo deu positivo, mas aí, pelas suas considerações sobre a prevalência, você sabe que dentro desse grupo tem um indivíduo só positivo. E aí, imagina que agora você vai testando eles individualmente. Então, você testou todos menos um. E aí todo mundo até agora deu negativo. Tipo, você não precisaria testar o último, porque você sabe com certeza que o último ele é positivo, dado que nesse grupo só tinha um indivíduo positivo e todos os outros que você testou até então eram negativos, né? Então, eles, nesse trabalho, eles apontaram essa inconsistência do trabalho do Dorfman e disseram, olha, ele não está atingindo os limites teóricos, né, os limites da teoria da informação, porque eu estou gastando, toda vez que eu estou numa situação dessa, eu gasto um teste a mais desnecessariamente. É claro que a gente está falando de teoria, do ponto de vista prático, você gostaria de realmente confirmar que esse indivíduo positivo é um indivíduo positivo, né? Mas o que eles, assim, a importância teórica do trabalho deles é para mostrar que, olha, essa é uma possível melhora que você pode fazer para o teste original do Dorfman, né, para a metodologia original do Dorfman, mas tem muitas outras. E, na verdade, o Sterret, 2 anos antes, ele publicou um trabalho que só veio a ficar conhecido muito tempo depois, que ele falou o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer, na verdade, é testar os indivíduos um a um, nessa segunda etapa. Achou um positivo, pega todo mundo depois do positivo e testa de novo em grupo. Porque a chance de ter alguém positivo na galera que vem depois é baixa, entendeu? Então, já que é baixo, então a gente faz um grupo, faz um pool de novo. E aí, essas 2 pequenas modificações da testagem original, elas, do ponto de vista matemático, trazem um ganho enorme, né, pro procedimento, pro protocolo original de testagem. Novamente, como implementar isso num cenário real, com virologistas, né, fazendo testes dia após dia? Você tem um problema na virologia que em alguns laboratórios, esse procedimento de pipetagem ele é feito manualmente. Muitos de vocês sabem disso muito melhor do que eu. Em outros lugares, isso é feito por robôs, de maneira automática. Então, você precisaria ou que um ser humano atento conseguisse fazer esse algoritmo, essa pipetagem da maneira certa, ou você teria que ensinar isso para o algoritmo da máquina que mistura essas coisas de maneira automática. E, enfim, nem sempre os fabricantes, né, o algoritmo que está ali implementado pelo fabricante da máquina permite esse tipo de coisa. Então, se você quiser transformar essa matemática da testagem em grupo em algo real, você tem que levar todas essas coisas em consideração. E eu acho que é isso que muitos dos trabalhos matemáticos publicados nos últimos 4, 5 meses não levaram em consideração. Ok, a gente poderia fazer uma coisa hierárquica com 3 estágios. Como eu disse, você pega as amostras, você quebra em grupos, testa os grupos. Cada grupo você positivo, você quebra em novos grupos, testa os grupos.
e aí você testa finalmente individualmente, né? E da mesma forma você poderia fazer D4, D5, etc. O problema é se você tem tempo para isso, se você tem recursos para isso, se você tem amostras o suficiente para isso, se você tem pessoas trabalhando nos laboratórios de testagem o suficiente para isso. Então tem uma série de coisas para ser levadas em consideração. E como eu disse, tipicamente, por exemplo, para doenças sexualmente transmissíveis, os procedimentos de testagem eles são sempre com 2 estágios ou 3 estágios no máximo, né? E aí, bom, o que o matemático, então, tem que fazer? O matemático ele tem que virar para o virologista, assim, dado que você vai adotar esse procedimento de testagem, o matemático tem que virar para o virologista e dizer agora, porque isso agora vira matemática, isso não é mais um problema de biologia, é tipo, beleza, como é que eu pego essas amostras e eu quebro elas em grupos de maneira ótima, entendeu? Como é que eu seleciono o tamanho desses grupos? Lembra que eu falei do trabalho lá dos israelenses. O trabalho dos israelenses, ele diz que até 16 tá ok, até 32, digamos, tá ok, mas, enfim, no que a gente faz aqui na Alemanha, a gente sempre trabalha com 16, porque 16 é um bom número conservador para o que está acontecendo. Então, até 16 amostras por grupo é um bom número, mas será que a gente sempre tem que apelar para 16? Não. Na verdade, você, brincando com a matemática, você descobre que em muitas situações você precisa de 7 amostras por grupo, 9 amostras por grupo. Então, cabe ao matemático dar isso, né, tudo mastigado, bonitinho, para o virologista, para o patologista dizer, ó, você vai quebrar as pessoas em grupo assim, você vai fazer dessa forma, vai fazer esse procedimento, e isso vai potencializar o seu teste, ao invés de testar individualmente, você vai poder, por exemplo, testar 6 pessoas com um único teste, 7 pessoas com um único teste. Essa seria a ideia. Bom, e assim, para mostrar um pouco da matemática, justamente, você tem como fazer essa conta, né? Você primeiro calcula a probabilidade, levando em consideração a especificidade e a sensitividade do teste. Você tem como calcular a probabilidade, né, de você ter um indivíduo positivo num grupo de K pessoas, e com isso você consegue determinar esse que eu falei, né? Que é você minimizar a função objetivo, que é o número de amostras, o número de testes que você pode fazer por indivíduo. E aí o objetivo seria você achar o K ótimo que minimiza essa função, por exemplo, né? Então tá aí no caso do D2 e do D3, você tem que fazer rebolar um pouco com a matemática para chegar nessas fórmulas, mas eu posso dar as referências para tudo depois bonitinho, enfim, para a professora Stefanella colocar no site. Tem um livro, inclusive, muito bom sobre isso. E é isso, dado que você tem essas fórmulas, o matemático brinca com essas fórmulas, ele mostra pro virologista, pro patologista o que fazer. E o que é interessante, o que vocês podem ver dessas fórmulas, é que elas funcionam mesmo no caso em que a sensitividade e a especificidade não é 100%, né? Então, se um virologista ou um patologista vira para mim e fala assim, eu tenho um teste cuja sensitividade é 98,5%. Beleza, a gente coloca esse número aí e a gente calcula as coisas baseado nesse número, né? E assim, eu queria interromper agora um segundo para falar exatamente sobre isso, né? Uma coisa importante quando você tem um teste para uma certa doença é quem testa o teste, né? Quem diz que o teste é bom, que o teste é confiável, né? E isso foi uma pergunta que a gente teve nesses nossos estudos, porque eu lia várias coisas aqui na Alemanha, aí os alemães falavam umas coisas, os austríacos falavam outras, aí a gente lia vários trabalhos dos Estados Unidos falavam outra, e aí a gente falava com o pessoal em Israel, eles falavam outra coisa. E é muito interessante, assim, tem uma organização suíça, basicamente, que sentou com a Organização Mundial de Saúde, eles falaram, olha, beleza, a gente tem um laboratório aqui na Suíça de altíssima qualidade e nós vamos testar os testes. Então, convocamos todos os fabricantes a enviarem os testes para nós e nós vamos determinar com alta precisão qual é a sensitividade e a especificidade desses testes. E assim, eles têm relatórios maravilhosos no site deles, eles realmente descrevem com detalhes, se você usa tal fabricante, a gente sabe isso, isso, isso sobre o teste, a gente realmente consegue determinar que, enfim, eles não estão mentindo, a taxa, a especificidade e a sensitividade do teste, né, estão de acordo com o que eles estão falando ou não, né, o teste está reprovado, uma espécie de in metro é isso para testagem.
E no trabalho que eu escrevi sobre isso, eu descrevo um pouco essa coisa. E depois eu vou mostrar para vocês no final, vocês podem entrar no site deles e olhar exatamente o que eles falam sobre os diferentes tipos de teste. E aí é isso. Uma vez que você tem um certo teste em mãos, de um certo fabricante, usando um certo protocolo, porque foi o que eu falei para vocês também, não é só apenas o fabricante, mas os testes, eles têm protocolos diferentes, depende qual o gene que você está querendo buscar, né? Se você está usando o protocolo que a gente chama de protocolo de Berlim, ou você está usando o protocolo de Hong Kong, ou o protocolo do CDC americano, são testes ligeiramente diferentes. Então, você leva tudo isso em consideração no seu modelo, pluga isso na sua matemática e isso vira um problema de otimização, né? Vira um problema de ciência de dados. Aí, beleza. Aí, isso eu e meu grupo, a gente sabe fazer bem, né? Então, foi aí que a gente entrou, mais ou menos. Mas, novamente, eu aqui não estou dizendo que nós demos nenhuma contribuição no sentido de trazer algo novo, porque a matemática toda já existia, a biologia toda já existia, ou foi criada ao longo desses últimos 3, 4 meses. O que a gente só tentou foi mais ou menos unificar as coisas. Bom, eu falei de D2 e eu falei de D3. E agora tem um terceiro tipo de teste que eu queria ilustrar para vocês, que são esses testes matriciais, né? O primeiro teste matricial, até onde eu sei, ele foi criado em 94, a ideia, nesse contexto de doenças sexualmente transmissíveis. E a ideia é, olha, na verdade, vamos explorar mais dimensões aí desse problema. A gente não vai testar, a gente tem 100 indivíduos, 2 infectados, mas a gente não vai testar só nas linhas, vamos dizer assim. A gente vai testar nas linhas e nas colunas, né? Então, tá aí. Eu pego e as amostras dos meus indivíduos, e novamente, para você fazer esse teste, você precisa ter essa questão da divisibilidade, você precisa ter mais de uma amostra do mesmo indivíduo. E aí entra uma questão complicada biológica também, que é, será que, se você tem 2 amostras diferentes, será que elas têm a mesma carga viral? Como é que funciona isso? Enfim, colocar isso dentro da matemática é super complicado, né? Quando você quer fazer isso à vera, né? Mas, de novo, aqui tudo é muito simples o que a gente está discutindo hoje. E a ideia seria isso, supondo que a gente está no mundo ideal, né? Que a vaca é esférica, redonda, sem atrito, o que a gente faz olha, vamos testar nas linhas e nas colunas e... Então, tá aqui. A gente cruza a informação. Então, na verdade, a testagem matricial a gente mistura as amostras, né? A gente pega mais de uma amostra do mesmo indivíduo e mistura, como, digamos assim, fazendo linhas e colunas, né? Essas linhas e colunas não é exatamente o que necessariamente você vai fazer lá, né, no seu pratinho lá com os pulos. É o que você vai fazer na sua abstração mental antes de colocar as amostras ali. O que você vai, digamos, mandar o robô, por exemplo, fazer na hora de colocar as amostras ali. Então, você testa nas linhas, testa nas colunas, e você vai testar novamente a interseção dos casos positivos, né? Então, se a interseção de uma certa linha, uma certa coluna deu positivo, isso você testa, né? Novamente. Então, tá aí, esses 4 indivíduos eu testo de novo, porque ele está na interseção de uma coisa, de uma linha e uma coluna positiva. Então, o número de testes que eu tenho que fazer é muito baixo, porque em vez de eu fazer 100 testes, eu teria que fazer, no caso, eu teria que testar todas as linhas, todas as colunas, isso são 20 testes, e depois mais 4 testes, que são os 4 indivíduos finais. Então, ao invés de fazer 100, eu faço 24, né? Por exemplo. E aí, novamente... Cláudio, temos uma pergunta lá no YouTube, temos. Do Rodrigo Capaz, que é da física. Os testes têm alguma informação sobre intensidade do sinal, de modo que dá para estimar o número de infectados em um grupo que deu positivo? Isso é uma pergunta excelente. Eu ia comentar sobre isso no final, mas, bom, já adiantando... é uma pergunta excelente, Rodrigo. Quando você faz a testagem, tem 2 modelos que você pode levar em consideração. Tem um modelo binário, que é um modelo de decisão, que é tipo, ou está infectado ou não está, ponto, né? É o que a gente chama de testagem em grupo booleana, né? Esse é o booleana ou binária, esse é o nome técnico em teoria da informação. E aí tem um procedimento de testagem contínuo, né?
que é justamente você está levando em consideração no seu modelo a intensidade do sinal. Isso, num certo sentido, é mais realista, porque é isso que um virologista tem no fim do dia. O virologista tem a intensidade lá da fluorescência da máquina lá de PCR, e aí o que você vê é o número de ciclos, e aí o que você vê é que, olha, eu tomo uma decisão, né? Até um certo número de ciclos eu digo que isso é positivo, acima de um certo número de ciclos isso não é mais positivo. Só que ao invés de você ter essa etapa da decisão, né, de você fazer o group testing booleano, você poderia direto fazer o group testing nessa coisa, usando a intensidade do sinal. Eu posso, no final, mandar umas referências, posso postar aqui, mas isso é um problema bem mais difícil. E é muito interessante ver que, na verdade, assim, a maioria da literatura sobre isso é uma literatura dos 2 últimos anos. E, na verdade, se você ou alguém quiser colaborar comigo sobre isso, é um dos problemas que eu estou trabalhando no momento. Porque isso realmente tem a ver com o que eu trabalho, com essa coisa que eu chamei que eu falei que é o compressive sensing, que é não só eu determinar quais amostras no sinal de ressonância magnética são relevantes, mas o quão relevantes elas são e quantas, digamos, eu tenho. Então, enfim, e claro, isso existe, mas o buraco é bem mais embaixo, como fazer esse modelo. Eu posso mostrar umas referências para você no final, tá bom? Mas eu não queria me estender muito sobre isso agora para dar continuidade aqui na coisa, mas de fato, esse é o objetivo final, né? Incorporar, não ter essa tomada de decisão, mas incorporar essa coisa contínua da intensidade do sinal de PCR direto no protocolo de testagem em massa, né? Ok. Bom, se tiver outra pergunta, Stufanella, pode falar, tá? E, de novo, essa é uma representação do procedimento matricial aí quando eu tenho 9 indivíduos, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Né? Se eu tenho D e F infectados, esse seria o esquema para eu testar nas linhas e nas colunas, eu mostrando de uma maneira gráfica isso que está acontecendo, né? Ou eu posso ter um exemplo um pouco mais complicado. Quando eu tenho A e F, por exemplo, infectados, né, o que aconteceria em termos da testagem, né, no fim das contas. E, enfim, isso é novamente só para ilustrar para vocês como é que é essa coisa da testagem matricial. A pergunta, claro, quando você olha uma testagem matricial e você tem uma formação quantitativa, a primeira pergunta que vem à cabeça de muita gente é: mas por que parar em 2 dimensões? Eu poderia fazer uma testagem matricial em 3 dimensões, colocar as coisas num tensor e testar a linha, coluna, diagonal, sei lá o quê, ou colocar uma coisa multidimensional e testar isso. É possível? Sim, é possível. Na verdade, existem resultados teóricos muito bonitos que dizem que, por exemplo, certos protocolos de testagem 6-dimensionais são ótimos num certo sentido, ou não são ótimos, mas são muito próximos do ótimo. E isso tem uma conexão muito grande com teoria de grafos, né? Porque justamente você vai representar esses protocolos de testagem multidimensionais tensoriais em certos grafos. Então, entra toda uma matemática discreta e uma combinatória por trás não trivial. E o problema é você traduzir uma testagem 6-dimensional para um virologista. Não que eu estou dizendo que virologistas não tenham capacidade de entender o que são 6 dimensões, não é isso, não me entendam mal, mas como é que você pega um virologista ali fazendo pipetagem manual e diz para ele: então, você tem que testar as coisas mais ou menos assim, 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 porque nessa quantidade de linhas e colunas e essas amostras desse jeito, porque isso, na verdade, é uma representação de um tensor 6-dimensional e esse é um procedimento ótimo de testagem. As chances de você ter contaminação num processo desse, ou no caso de uma pipetagem automática, de você simplesmente não conseguir fazer isso porque a sua máquina não suporta fazer esses movimentos mecânicos, é altíssima. Então, novamente, você pode ter uma teoria linda sobre um método quase ótimo de testagem em grupo, mas como levar isso para um laboratório é difícil, sabe? Então, claro, a matemática ela tem que se desenvolver por si só, porém, se a gente quiser resolver o problema da testagem da Covid na Ilha do Fundão e testar, sei lá, as 70 mil pessoas do Fundão, né, a gente não precisa discutir o sexo dos anjos e uma testagem 6-dimensional. A gente precisa discutir aquilo que dá para ser feito, né? Então, é isso um pouco que o meu grupo aqui na Alemanha está tentando fazer, entrar em contato com
com as pessoas para, beleza, me dá as suas restrições práticas e eu te digo, dentro das suas restrições práticas, qual é o melhor método que tem. Entendeu? É mais ou menos por aí. Ok. E assim, agora no final, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, tá? Eu tenho quase nada de tempo, mas eu queria só terminar dando um pouquinho assim, para as pessoas mais matematicamente inclinadas, dar um pouco do gosto do como é que a matemática não para nisso que eu falei, é uma coisa muito mais profunda. Então, como é que você faz uma análise de quão bons são os seus métodos, né? Então, um dos jeitos de você fazer isso é usando bastante análise, né? E aí você olha para coisas no infinito. Você olha para situações hipotéticas onde o número de indivíduos que você tem é arbitrariamente grande, né? Então, eu pego o número ótimo de testes por indivíduo, eu agora considero ele como uma função de N também, tá? E justamente, eu olho, por exemplo, para o mínimo entre todos os protocolos de testagem possível. Então, eu estou sempre tentando entender, né, obter um teorema sobre o melhor tipo de teste que existe. Né? Em testagem em grupo, eu sempre tenho essas duas coisas. Eu sempre quero desenvolver testes melhores, que chegam cada vez mais próximos do ótimo, e ao mesmo tempo eu quero entender o ótimo, né, como ele se comporta. Então, beleza. Em matemática, a gente consegue mostrar que essa função é subaditiva, ou seja, né, que a soma, né, tipo, eu consigo separar a soma e eu tenho esse sinal de menor ou igual, é isso que em matemática a gente chama de subaditivo. E uma função subaditiva em matemática, existe um lema em análise, que é o lema de Fekete, que ele diz que, olha, se eu tenho uma sequência subaditiva, a n, eu pego essa sequência e divido por n, essa sequência tem um limite, né? E aí, beleza. Então, eu olho para esse limite. Eu vou chamar esse limite de EP. E aí, o que acontece? Eu posso ir ainda mais. Eu pego EP, ou seja, que é o número de testes por indivíduo, e eu divido por P, né? E isso me dá o quê? Me dá o número assintótico de testes por indivíduo positivo agora, tá? E aí eu quero olhar para esse número, FP. E, bom, FP é nada mais do que EP dividido por P. EP, eu tenho aquela cota lá da teoria da informação, que tem a ver com a entropia, né? Essa coisa que está aí no lado direito, eu esqueci de falar, é uma coisa, enfim, os físicos sabem muito bem o que é isso. Isso vem lá da termodinâmica, do Boltzmann. Isso é uma coisa que a gente chama de entropia, e que aparece muito na teoria da informação. E eu consigo estimar esse FP, né? Fazer uma conta de guardanapo aí, estimar esse FP e me perguntar, olha, tem alguma estratégia que consegue chegar nesse mínimo aí? E aí, o que o Sobel e o Grohl entenderam nos anos 50 é que, olha, existem essas estratégias, como é que eu falo isso em português? Aninhadas, sei lá, encadeadas, né? Que eu chamei um pouco, isso é um nome meu, tá? Mas está totalmente errado, que eu chamo um pouco de estratégia fractal, que é se você der zoom na sua estratégia, ela tem mais ou menos o mesmo padrão, né? Uma estratégia aninhada, a definição é exatamente isso. Ela diz, olha, eu tenho... em qualquer momento do meu procedimento de testagem, quando eu parar, todos os meus indivíduos eles estão divididos em 3 tipos. Ou indivíduos que eu já sei se eles são positivos ou não, ou um conjunto de indivíduos que eu sei que ali dentro tem pelo menos um indivíduo, ou um conjunto de indivíduos cuja a coisa fractal, né? A situação da testagem ali ela é, digamos, equivalente à situação original. Isso é o que a gente chama de uma testagem, né, encadeada, sei lá. E aí, bom, para essas testagens encadeadas, então isso representa uma certa classe de testagens, vários protocolos de testagem entram nesse conjunto aí, e aí o que é interessante é que em 2016, 2 caras nos Estados Unidos, eles conseguiram falar, olha, se eu olho para testagens aninhadas, se eu olho para qualquer tipo de testagem, seja ela qual for, qualquer coisa maluca que você vier inventar e me disser, mas que ela satisfaça essas regras anteriores, eu sei dizer exatamente quanto vale essa função. Ou seja, o número de testes, o número assintótico de testes que eu preciso por indivíduo positivo. É uma função super maluca. Vocês podem ver que tem um F, né, de Z, que é uma função horrível, e esse teorema tem bastante a ver com algumas coisas de teoria dos números, né? E aí, qual é a mensagem desse teorema? A mensagem desse teorema para vocês é que são 3 coisas.
Testagem em grupo, do ponto de vista matemático, ainda tem muito o que ser entendido. Enfim, esse teorema é uma coisa que foi feita recentemente, mas tem muitas outras coisas que eu poderia falar. 2, é um assunto complicado. Então, não só isso tem um impacto fundamental muito grande na teoria, na prática do group testing, mas e na prática da situação atual da pandemia, mas tem uma matemática muito bonita por trás. E 3, que criar esses métodos ótimos não é uma coisa fácil, né? Basicamente, o que eles estão mostrando aí é que, tipo, esses F estrela são todos os métodos alinhados. E o FP seria essa cota inferior para todos os métodos. Então, esses caras calcularam a diferença e falaram, olha, essa diferença é dada por esse número aí, que é aproximadamente 0,02, e isso é o que eu consigo melhorar, mas para eu melhorar, eu preciso criar uma certa testagem que ela é não, né, encadeada, não alinhada. E é isso que tem a ver mais ou menos com o que eu faço, essa coisa chamada Compressive Sensing, que ela é uma área da teoria da informação que desenvolve procedimentos que tem a ver com essas testagens não alinhadas, né? Então é isso, é um exemplo de como a coisa está se desenvolvendo também no ponto de vista teórico. Bom, para terminar, eu diria o seguinte, se você quiser aprender mais sobre isso, eu diria que você precisa estar em contato, ou você precisa conhecer a página do Christopher Builder. Christopher Builder ele é um professor de estatística de Nebraska. Ele basicamente fez a carreira dele em testagem em grupo e os trabalhos dele são maravilhosos, são super divertidos de ler. Ele é uma pessoa divertida, né? Ele deve ser, enfim, não conheço ele pessoalmente, mas ele deve ser uma pessoa super divertida e ele... uma coisa que é muito interessante, vocês podem ver a palestra que ele deu sobre testagem em grupo para a COVID no seminário de estatística em Stanford, né? O Donoghue convidou ele para dar uma palestra lá, e a palestra está no YouTube, então eu realmente recomendo a vocês. E o grupo dele em Nebraska é realmente um dos grupos mais avançados que tem no mundo sobre isso. Eles fazem essa testagem em grupo à vera mesmo, com o pessoal da virologia, para diversas outras doenças, particularmente para doenças sexualmente transmissíveis, mas agora no Covid eles estão realmente fazendo, estão muito ativos nisso. Então, se você quiser aprender mais a respeito, eu diria que olhar a página dele, olhar os trabalhos dele, assistir essa palestra no YouTube é muito interessante. Só colocar Christopher Builder, Group Testing Stanford, e aí você vai achar a palestra dele. E é isso. Se você ficou curioso, vocês podem me mandar um e-mail, eu diria. Eu, infelizmente, não tenho mais muito tempo para hoje, mas talvez será um prazer, de repente, conversar mais com vocês no futuro próximo. E esse é o trabalho que a gente escreveu, que é um trabalho muito simples. Como eu falei, a contribuição desse trabalho é basicamente tentar pegar certas coisas da matemática e escrever. Na verdade, o nosso artigo ele é um survey. Ele não tem nenhuma novidade médica e não tem nenhuma novidade matemática. Ele é basicamente para juntar as duas coisas, né? E mostrar... Na verdade, o nosso trabalho começou para mostrar para certos virologistas da Áustria o que deveria ser feito. E a gente simplesmente escreveu esse negócio e colocou na internet, né? Foi basicamente que surgiu daí eu com os meus colaboradores, alguns aqui em Munique, alguns na Áustria. E eu acho que é isso que eu tenho para contar hoje, eu diria. Tá ótimo, Cláudio. Se você pudesse passar esse seu artigo e outro que vocês mencionou, porque estou fazendo um grupo para os alunos apresentar seminário, apresentar artigo, então isso eu acho excelente, para um dos grupos rever estas contas e fazer, porque acho que vai ser muito útil para todo mundo aqui, para os nossos virologistas também. Okay? Então, se você depois passar... Sim, mando tenho certeza que voltamos a falar de pesquisa. Sim. Parabéns para a sua aula, palestra, muito boa. Obrigado. Muito boa. Então, vamos ver se rapidinho... se tiver alguma pergunta rápido, eu ainda posso ficar... Renata... Vão me matar, mas eu posso ficar mais uns 10 minutos. Se tiver na correria, Não, acho que dá para falar brevemente. Porque o que estamos tendo de novo é que a gente criou um grupo de pesquisa aqui com a Renata junta, e o Rodrigo Capaz também é da física, professor da física,
Ele trabalha em outra área, mas tem muita, como você viu, ótima pergunta, ótimo. Sim, eu acho que eu estou Estamos procurando colaboradores no Brasil, na verdade. Então, eu tenho certeza que vamos ter mais. Então, vamos ver se... Na verdade, Cláudia, assim, são muitas questões, eu acho, para conversar. Conversaremos depois. Porque, na verdade, assim, o que eu acho aí é que a gente tem sempre que, por mais que a gente entenda a teoria e toda a questão matemática que pode ser aplicada, a gente precisa de um convencimento. Claro. Porque quando é o nosso nome que está lá e a gente diz se aquela pessoa é negativa ou positiva, e isso tem toda uma implicação, então a gente precisa realmente extrair da teoria, né, os nossos limites. O quanto a gente vai perder, o quanto a gente vai ganhar. Então, assim, algumas coisas nessa metodologia não são tão lineares quanto a gente gostaria. Então, essa outra pergunta é uma pergunta que nem sempre você vai ter uma resposta linear. Você pode aumentar, mas a estratégia ela tem um limite. Então, não é diretamente proporcional. Eu não consigo inferir tão bem assim com o sinal. É óbvio que o sinal ele me dá um indicativo, mas às vezes isso não acontece, principalmente quando a gente está fazendo na nossa pequena experiência, mas a gente faz em laboratório, a gente mistura as amostras. Às vezes você não consegue mensurar o fator de diluição que você tem ali. Então, você até espera um sinal mais forte, mas às vezes ele não é. Então, assim, e tem outras coisas que interferem também nas reações. Então, quer dizer, é muita coisa. Eu acho que justamente a gente tinha que alinhar grupos que trabalhassem na teoria e que a gente pudesse bolar experimentos e ir para a bancada, entendeu? E trabalhar um pouquinho. Eu estou super a favor disso. Na verdade, o meu chefe, que é o último nome que está aí nesse trabalho, Felix Kramer, ele também é um cara, a gente conversou e falou, não, vamos conversar com os virologistas, com as pessoas que estão fazendo isso à Vera, para colocar isso na bancada mesmo, colocar isso para funcionar. E como eu disse, na Áustria a gente teve sucesso, em alguns lugares a gente está em colaboração com algumas pessoas, mas no Brasil as 2 tentativas que eu tive foram um pouco frustradas, porque... E, de fato, existe esse problema de você, por exemplo, modelar, e até onde eu sei, assim, existe um trabalho sobre isso que eu conheço, que é você modelar a carga viral de uma amostra dessa, justamente, e você entender essa não linearidade do sinal, né? Eu conheço um trabalho sobre isso, matemático, no caso do H1N1, mas isso no caso do Covid, eu diria que isso está totalmente aberto, eu diria que isso dá um excelente paper, na verdade. Isso dá um senhor paper se alguém realmente vier com uma contribuição dessa, com um modelo matemático, dizendo, ó, a coisa funciona assim, a gente consegue entender. Porque, eu, assim, dos trabalhos que eu li, as pessoas já sabem que isso não se comporta como H1N1, é diferente. Essa não linearidade é diferente. Né? Só as pessoas só não sabem dizer o quão diferente ou como, né, funciona, mas tem. E aí é isso, eu sei de modelos matemáticos para o caso H1N1, e sim, é uma coisa que a gente pode conversar, é uma coisa que aqui na Alemanha a gente tem conversado. E também é outra questão, assim, você vai ter níveis e níveis de automação. Então, e isso vai gerar alguma demandas diferenciadas. Então, na verdade, a gente sabe que o nível de automação que você pode chegar aí fora é diferente do que a gente tem aqui. Então, assim, isso também faz a gente pensar, mas uma questão muito interessante, aí depois a gente pode conversar, é justamente discutir aonde você pode agrupar amostras ou não para você realmente ter uma redução no custo da testagem. Isso para a gente faz diferença. Então, assim, eu acho que realmente tem muita coisa para trabalhar nessa área. Estou à disposição. E eu, por outro lado, a Stefanella já me conhece há algum tempo, assim, eu sou muito a favor de um aumento de diálogo entre esses grupos, né? É tanto para você no futuro conseguir convencer melhor
aos virologistas, olha, é possível fazer, você não vai perder tanto, né? Bem como eu também aprender até o quanto eu posso usar de suporte, né, da matemática, para na hora que eu também tenho uma ideia, né, o quanto que eu posso usar de suporte nisso para primeiro me convencer também e convencer aos demais, né? Porque isso tudo é um passo um pouco complicado às vezes, né? Não, com certeza. Bom, eu trabalho com essa coisa de ressonância magnética, como eu disse, eu trabalho na GE, uma vez por semana eu estou na GE. Então, eu trabalho com pessoas que de fato fazem os aparelhos de ressonância, né? E com pessoas dos Estados Unidos também. E você chega com um método lindo, com um algoritmo lindo, fala, olha aqui a imagem médica, que bonita, e tenta convencer o cidadão a colocar isso dentro da máquina e mandar isso para o FDA nos Estados Unidos. O FDA, eles imediatamente, em todas as reuniões, eles cortam 90% das ideias e falam, o FDA nunca ia aprovar isso, nunca, esquece isso, também esquece isso, esquece. Então, enfim, num outro cenário, mas eu estou... Nos últimos tempos aqui eu fiquei bastante acostumado com essa coisa de você realmente... Eu sou um cara que venho de um background bastante teórico de matemática, você realmente dialogar com as pessoas que estão aí na linha de frente e, como você falou, ver até que ponto a coisa quantitativa, teórica é útil e até que ponto, né, você consegue convencer do que é factível. Porque às vezes eu acho que aí vai para os dois lados, né? Como às vezes assim a gente está muito afastado da teoria, né? A pessoa não consegue enxergar que aquilo ali está bem fundamentado e você não vai ter essa perda que você está imaginando. Então, para quem está na linha de frente ali, na bancada, a gente precisa ter isso muito claro. Quando você não... Porque tem momentos que você não pode num teste de ressonância ver uma imagem ali, não está bem resolvido, você dá um diagnóstico de câncer para uma pessoa. Então, assim, ninguém vai brincar com isso. Você precisa realmente ter uma clareza muito grande de que aquilo ali é uma informação correta, né? Então, assim, às vezes, conhecer aonde você vai tirar a dúvida da pessoa que está na bancada faz toda a diferença para ela comprar a tua ideia. De fato. E muitas vezes as pessoas, principalmente quem está direto nisso, né, ela não vai ter tempo para testar. Não vai ter tempo. Então, ela precisa aliar aí um grupo que tenha o tempo e a disponibilidade para testar, né? Para poder apoiar, então, dizer, olha, realmente, de tudo que eles estão falando, eu testei isso e funcionou comigo assim, né? Então, acho que isso aí, tem muita coisa para fazer. Como uma provocação, eu estou aqui para tentar, daqui a um tempo, quem sabe, te convencer de algumas das ideias. Pois é isso que eu estou querendo. Então, acho que esse é o objetivo. Tá certo. Ok. Bom, só uma coisa, eu queria, antes de repente alguma outra pergunta, eu queria fazer uma mini propaganda. Se algum aluno tiver interessado, claro, pode me escrever um e-mail de forma super informal, não há problema algum, para conversarmos a respeito desse problema, tanto a parte matemática ou alguma coisa mais biológica que eu puder indicar. E aqui na Alemanha nós aplicamos para um projeto muito grande relativo à testagem, e eu fui um dos autores do projeto, então se tudo der certo, nós teremos dinheiro e aí em breve dá para trazer alunos para cá. Então, se alguém tiver interesse em trabalhar com esse tipo de problema, me escreva. Espero que talvez tenha um outro perguntário sempre do Rodrigo Capaz. Ele pergunta, já pensaram na possibilidade de agrupar a amostra no mesmo grupo familiar? Talvez seja eficiente fazer desta forma. Então, exatamente. Outra excelente pergunta. Na testagem em grupo, existe uma sub-área da testagem em grupo que chama testagem informativa. É uma área razoavelmente recente, eu diria, e justamente o pai da testagem informativa é o Christopher Builder, é um dos caras. E a testagem informativa é justamente, você leva em consideração amostras locais de prevalência. Então, você não vai testar profissionais de saúde
da mesma maneira que você... Acho que talvez eu até tenha um diagrama aqui, eu coloquei alguma coisa a mais, eu preparei umas coisas. Exatamente, então, testagem informativa é isso que está aqui nesse slide. Eu combino pessoas que são de alto risco com pessoas de baixo risco e faço um teste, entendeu? Então, eu posso fazer um esquema do tipo, a cada 20 pessoas, a cada 10 pessoas assintomáticas que estão indo fazer um teste no hospital, eu combino essas amostras com a amostra de um profissional de saúde. E existe uma literatura desenvolvida nos últimos 10 anos sobre isso, para como fazer isso de forma eficiente. Então, isso é uma das coisas que a gente discute um pouco nesse trabalho que a gente escreveu, e é isso a coisa que a gente fez com o pessoal lá na Áustria, que é justamente fazer essa testagem combinada. Que é, olha, eu tenho, por exemplo, você divide as pessoas em 3 estratos. Você divide as pessoas em alto risco, ou seja, profissionais de saúde, pessoas que já estão, né, com sintomas no hospital. Você divide as pessoas no risco médio, sei lá, uma pessoa trabalhando no supermercado, entendeu? Ela tem um risco maior do que um ser humano que está em casa, né, de quarentena completa, mas ele não tem o mesmo risco de um profissional de saúde trabalhando ali na emergência. E aí você tem as pessoas de baixo risco. E como é que você faz uma testagem ótima que leva essas coisas, essa estratificação em consideração? E aí o que você consegue provar é que, sim, isso melhora ainda mais os seus procedimentos de testagem. E isso, novamente, isso é utilizado no caso de doenças sexualmente transmissíveis. Então, para testar sífilis, gonorreia, enfim, HIV, várias covariáveis são levadas em consideração. Então, é feito, enfim, quando as pessoas têm um banco de dados, né, de sangue, com as amostras, as pessoas têm diversas informações sobre o paciente, de idade, onde mora, enfim, uma série de coisas, e você leva isso no seu modelo para criar um modelo mais fino de prevalência. E justamente testar pessoas de uma certa família em conjunto, testar certos profissionais de médio risco e alto risco juntos, enfim. Eu tenho umas simulações feitas sobre isso, mas, enfim, não dá tempo de explicar agora, mas se você quiser, me escreve um e-mail que a gente conversa sobre isso. Todos esses testes, por exemplo, aqui no caso é o D3, tem como fazer o D3 informativo e mostrar quando que ele é melhor, quando que ele não é melhor, e dependendo de quantos indivíduos de alto risco tem, enfim. Tem como fazer um modelo super bonito sobre isso. Tá? Eu acho que vamos marcar uma reunião com a Renata e o Rodrigo junto. E com o Cláudio também, obviamente. Vamos juntar todo mundo aqui. Ok. Então, tem outras perguntas? Sabemos que você tem outra reunião lá. Mas, assim, eu acho bom... Então, se você enviar este artigo, que já os alunos vão trabalhar, um grupo de alunos, vou colocar um grupo de alunos, o seu artigo, os outros artigos também dos testes, isso do Israel, também, se você puder enviar para a gente. Da maneira que até os alunos vão reconstruir essa história, que é bom ver até a dificuldade de chegar, não? Porque às vezes, antes de colocar as mãos na massa, os alunos acham que o cara se desperta de manhã e tem a solução pronta. Às vezes tem trabalho de frustração criativa, ou seja, não é tudo fácil no começo, mas naquela frustração é aquele exercício mental que vão sair novas ideias. Então, é uma frustração necessária, às vezes, assim. Mas os alunos, às vezes, porque para não ter passado por isso, deve ver justamente a construção, ele como até justamente conectar diferentes grupos de pesquisa, porque vocês estão fazendo lá ótimo, você fala, a gente não fez quase nada, mas não é verdade. Você trazeram a ideia de um grupo para outro e conseguiram ver, implementar e ver como isso for possível como estratégia. Então, fizeram muito na nossa parte. E você precisa fazer isso mais, não? Assim, então, seria ótimo eles verem esse trabalho. Então, acho que vamos ver se tem mais perguntas lá no YouTube, que às vezes fica um pouco... Acho que... Não, o Rodrigo fala mais uma vez... Muito obrigada para as perguntas. Eu que agradeço pelas perguntas. Então, acho que, por enquanto, para hoje, sim, Renata... Mas, sim, a Renata tem 1 milhão de perguntas aí, então vamos
mais fazer isso numa Nós reunião. conversaremos. Sim, exatamente. Então, se você quer ajudar alguma coisa a mais, porque você quer ter mais material, mas você não... Não, eu acho que é isso. Eu realmente tenho outra reunião. Sim. Não, foi super claro. Muito obrigada, Cláudia. Nada, Stefanella. É um então, prazer. a gente vai ter uma outra, na próxima quinta também, vai ter o Giovanni Vasconcelos, que se interessa deste estágio. Então, não sei se ele especificamente vai falar isso, mas sugiro, se você estiver lá, Cláudia, seria bom. Tá. Eu vejo o horário certinho, enfim, eu estou num fuso diferente, mas acho que posso sentar sim. Tá bom. Muito obrigada. Então, bom dia. Nada? Sim, muito obrigada a todos. E a próxima quinta vai ser às 10 horas. Aqui temos sempre horário variável, mas tudo bem. A próxima quinta vai ser às 10 horas. Tá, muito obrigada. Bom, e é isso. Para os alunos, não tenham medo, né? Não só comigo, mas o meu recado de aluno para vocês é sempre escrevam as pessoas. Estão curiosos sobre algo com qualquer professor aqui aparecendo nesse curso, mesmo os professores estrangeiros, não fiquem intimidados. Escrevam um e-mail, as pessoas gostam de conversar e trocar ideias. Acho que isso é uma das coisas bonitas e fundamentais da ciência. Não se acanhem. Não deve ter medo, não deve ter medo, não. Porque sempre abre novos caminhos, não é? É verdade. Ok, então, Cláudia, muito obrigada mais uma vez. E espero os artigos por e-mail, tá bom? Ok, te envio mais tarde. Tá bom. Tchau, boa reunião lá. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Aqui as virologistas falam muito bom, os alunos da virologia. Ok? Tchau, gente. Ok, tchau. Tchau.